lugarejo onde só moravam cristãos. Havia muita paz, muita harmonia. As famílias eram felizes, todos se davam bem. Então Satanás resolveu provocar a discórdia do lugar. Disfarçou-se de homem e foi muito bem recebido pelos habitantes, que eram amáveis e hospitaleiros. E ele começou com seus planos a agir naquele lugar. E depois de provocar 1000 situações, o diabo ficou triste, porque todas as suas artimanhas e todos os seus truques pareciam sem efeito sobre aquele lugarejo cristão. Decepcionado, ele se retirou da cidade, dizendo: "Eu não posso vencer este lugar onde todos são cristãos de verdade." E ficou desconsolado na beira de um rio, pensando: já pensou se o mundo inteiro virasse cristão? Onde eu iria parar? O diabo estava preocupado ali, pensativo. E ele viu chegar uma moça robusta, troncuda, ombros largos, a pele bem tostada pelo sol, um olho negro bem vivo. E aquela moça era uma lavadeira de roupa. Estava chegando no rio para lavar roupas. E quando ela viu Satanás, ela derrubou a trouxa de roupa no chão. Levou um susto a princípio. O diabo falou para ela: "Ei, minha amiga, não tenha medo de mim não. Eu não sou mais o mesmo. Eu não consigo mais colocar medo nas pessoas. E fracassei na minha missão naquela aldeia, naquele lugarejo. Está todo mundo lá em paz. Não consegui destruir a paz daquele lugar." Aí a moça falou: "É porque os seus métodos são muito antiquados, são obsoletos." Ela disse para Satanás: "Eu garanto que se eu for ali naquela cidade, eu viro aquela cidade de perna para o ar e transformo aquela aldeia, aquele lugarejo, num verdadeiro inferno." E o diabo falou para ela: "Imagina que você conseguiria. Eu que sou muito mais experiente e não consegui, você iria conseguir?" E ela falou: "É porque os seus métodos, eu já falei, são ultrapassados. O que você me dá se eu conseguir fazer isso?" E o diabo falou para ela: "Eu te dou um caldeirão com 1000 moedas de ouro." Ela falou: "Fechado. Fica aqui tomando conta dessas roupas e você vai ver o que eu vou fazer naquele lugarejo." Aí a lavadeira foi, entrou na cidade e procurou a casa onde viu o casal mais feliz, cuja família era mais numerosa, tanto do lado do marido como do lado da mulher. E pediu ali emprego como doméstica. A dona de casa não precisava de empregada, mas a lavadeira, fingindo piedade, começou a chorar e dizer: "Não tenho nem onde dormir. Se a senhora me deixasse pelo menos dormir na sua casa, eu iria trabalhar de graça pela comida e pela moradia." A dona da casa, que era uma mulher cristã, de bom coração, tendo pena, falou: "Tá bom, então você pode ficar aqui em casa." E ela trabalhou mesmo lá dentro, passou roupa, limpou a casa. A dona da casa ficou até impressionada: "Puxa, mas que moça trabalhadeira." Ficou gostando dela. E ela foi ficando ali uma semana. Um dia, esta mulher chega, a lavadeira, a empregada chega, encontra a patroa na sala tricotando e começa a chorar. Eu disse: "Patroa, estou muito triste." "Por quê? Por que você está triste?"
Ah, deixa pra lá, não vou contar não. Não conta, eu quero saber o que está acontecendo com você. Ah, sabe o que é, patroa? Eu tinha ido lavar roupa e eu passava pelo bosque. Eu escutei sussurros de um casal de namorados. E eu me aproximei para espiar, porque eu achei que aquela voz era conhecida, a voz do homem era conhecida. Ah, patroa, não vou contar não, não tenho coragem. Fala, mulher, o que é? Eu conto se a senhora me prometer guardar segredo e não contar para ninguém. Tá, eu prometo, mas o que foi? Bom, aí eu fui espiar o casal que estava namorando e eu vi, e era o seu marido. O meu marido? Impossível. Pois é, eu vi o teu marido com uma moça dentuça, feia, magra, esquelética, cara de bruxa. Não sei o que ele viu naquela moça. A senhora é muito mais bonita do que ela. E eu fiquei tão revoltado, eu fiquei com vontade até de bater no seu marido. E eu fugi. E eu tô até chorando. Aí a patroa começou a chorar. Eu vou conversar com meu marido. Não, se a senhora fizer isso, ele vai me despedir, ele vai me mandar embora. Não conte para o teu marido o que eu contei para a senhora. Mas olha, eu sei uma maneira da senhora reconquistar o seu marido e ele esquecer aquela feiosa e ele voltar a ser novamente apaixonado pela senhora. Eu sei de uma simpatia que, se a senhora fizer essa simpatia, o seu marido vai esquecer a outra e vai ficar apaixonadinho pela senhora. E a patroa, então, que era cristã, desesperada, querendo recuperar o amor do marido e querendo que ele esquecesse a amante, falou: ah, então me ensina, me ensina. E a empregada ensinou o seguinte: olha, hoje, quando o teu marido chegar do trabalho, a senhora prepara a janta dele normal e trata ele bem. Não deixe ele perceber nada. Seja bem agradável para ele, não conte nada. E à noite, quando ele estiver dormindo, a senhora pega uma navalha e a senhora corta um fio de barba dele, um fio de barba bem perto do pescoço. A senhora corta um fio de barba bem perto do pescoço e a senhora me dá esse fio de barba, porque eu vou fazer a simpatia que ele vai ficar apaixonado pela senhora e vai esquecer aquela feiosa. Mas isso funciona? A patroa perguntou: será que vai funcionar? Olha, faça isso direitinho, não deixe ele perceber. A hora que ele dormir, a senhora pega a navalha, corta um fio de barba branca, um fio bem perto do pescoço, e a senhora me dá, e eu vou fazer a simpatia, e ele vai ficar super apaixonado, vai esquecer a amante. E a patroa falou: tá bom, vou fazer isso. Apesar dela ser cristã, ela concordou. Quantas pessoas que se dizem cristãs estão fazendo macumba simpatia, hein? Veja só que história medonha. Veja como o diabo trabalha. Então a patroa concordou em fazer aquilo e não contar nada para o marido. A empregada então disse para a patroa: patroa, eu deixei um pouco de roupa lá no rio, vou voltar para buscá-las. E a patroa falou: pode ir. E a empregada saiu. E ao invés de ir para o rio, a mentirosa foi para o trabalho do marido da patroa. Ele era comerciante, tinha uma loja, e ela entra na loja do patrão com aquela cara de apavorada, de coitada: patrão, patrão, preciso falar com o senhor. O que é? O que você está fazendo aqui no meu serviço? A patroa sabe que você veio aqui? Não, não sabe, nem pode saber. Mas o que aconteceu? Uma coisa muito grave que eu tenho que falar em particular com o senhor. Mas agora eu estou ocupado. Não, mas é muito grave, eu tenho que falar para o senhor.
Sua vida corre perigo. Quando ela falou isso, o patrão quis saber os detalhes. E particularmente sussurrando, ela disse: sabe o que é, patrão? Eu estava fazendo a limpeza lá da casa. Aí eu escutei gemidos no quarto. Escutei sussurros. Um casal namorando. Estranhei, porque eu sabia que o senhor estava trabalhando. E eu cheguei perto para espiar. Patrão, eu vi a sua esposa nos braços de um rapaz bem jovem. Um rapaz bonito, forte. E ela se entregando nos braços dele. Eu fiquei tão chocada. Mas pior foi o que eu ouvi depois. Eu ouvi a tua esposa dizendo para o amante: hoje à noite eu mato o meu marido. Eu mato o meu marido e nós vamos ficar com tudo. E vamos ficar juntos para sempre. E o amante dela dizia: sim, minha querida, faça isso esta noite. Mate ele esta noite. Na hora que ele estiver dormindo, corte a garganta dele com uma navalha. O homem falou: não é possível. O patrão disse: isso é impossível, minha esposa é apaixonada por mim. Minha esposa é uma mulher cristã, ela me ama. Olha, patrão, eu também não acreditei. Por favor, não conte nada para a patroa. Faça o seguinte então: chega em casa, trata ela normal. Ela vai te dar a janta, o senhor janta e depois vai dormir. Mas não durma não. Finja que está dormindo, porque nesta noite ela vai querer te matar com uma navalha. E não conte nada, porque senão ela me manda embora. E não contando nada, o senhor vai ver se é verdade ou não o que eu estou falando. Então o patrão concordou em fazer assim. E a empregada foi embora. Passou pelo rio, pegou a roupa e chegou em casa. Agiu tudo normal. A patroa tudo normal, o patrão normal. Na hora da janta, a patroa dá janta com carinho, uma janta caprichada. O marido come, elogia a janta, mas desconfiado, mas não deixa a esposa perceber. Por outro lado, a esposa também não deixa o marido perceber nada, a sua tristeza por dentro. Aí ele diz: eu vou dormir. E ela diz para ele: isso, vá dormir. E ele se deita primeiro. Daqui a pouco ela se deita ao lado dele e apaga a luz. E passa a hora. O marido finge que dorme. E a mulher estava esperando o marido dormir. Então ela olha para o marido e pensa que ele está dormindo. Aí ela se levanta devagarinho da cama. O marido, fingindo que estava dormindo, vê a mulher se levantar sorrateiramente da cama. E o marido vê quando a mulher abre a gaveta e pega a sua navalha. Ele sentiu um gelo na espinha. Então é verdade. Ele começa a espiar pelo canto dos olhos. E a esposa, por sua vez, está pensando: eu só preciso cortar um fio de barba perto do pescoço dele para fazer a simpatia. Ela pensa nisso. Mas o marido, vendo ela se aproximar com a navalha perto do seu pescoço, da sua garganta, ele imagina que ela vai matá-lo. Então, mais do que depressa, ele segura o pulso dela, arranca a navalha da sua mão, e com aquela navalha ele começa a golpear a sua mulher. E desfere golpes violentos com a navalha. E corta a jugular, e corta o pescoço, e corta o rosto. A esposa, aterrorizada, começa a gritar: não, não, querido, não faça isso. E ele gritando: sua maldita, sua miserável.
E ele avança sobre ela, e aquela gritaria acorda a aldeia inteira. A aldeia inteira acorda. E vendo aquela confusão, aquela gritaria, os familiares da esposa entram correndo no quarto. Os familiares do esposo entram correndo no quarto. E todos veem a mulher banhada de sangue, caída no chão, agonizando. E o marido com a navalha na mão, dizendo: ela queria me matar. Os familiares da esposa, revoltados, avançam sobre o homem e trucidam ele. Matam ele, lincham ele. Os familiares do marido, vendo que os familiares da esposa haviam matado o seu familiar, avançam um contra os outros. E aquela noite foi uma noite de sangue. Foi uma noite de horror. E aquela mulher conseguiu o que queria, porque ela estava a serviço de Satanás. Onde se encaixa esta ilustração? Em São João 10:10. O Senhor Jesus disse: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Esta é a missão de Satanás. E Satanás usa os seus agentes para lançar intriga, discórdia, cisânia, ódio, revolta, murmuração, contenda. Mas no mesmo versículo o Senhor Jesus diz: eu porém vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O diabo, ele está como um leão ao teu derredor, tentando te tragar. Mas enquanto o diabo está ao derredor, Jesus está ao teu redor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. O Senhor Jesus nos deu poder e autoridade para expulsar demônios e desfazer as obras do diabo.